Olá, meu nome é Luiz Felipe Santos, sou estudante de bacharelado em Física pela Universidade Estadual de Londrina e bolsista pelo projeto de Inclusão Social da Fundação Araucária. Meu projeto de iniciação científica leva o nome de Sobre as Correções na Lei de Stefan Boltzmann e tenho como orientador o professor doutor Mário César Baldiotti. Quando você aproxima sua mão de uma lâmpada acesa, ou até mesmo quando você está assando um bolo, deve notar que seu corpo esquenta. É quase como se algo vindo do seu fogão ou da sua luz viesse te aquecer. Acontece que quando um objeto tem alguma temperatura, ele emitirá energia na forma de radiação. É como se os seus constituintes quisessem ficar o mais próximos possível do repouso, e por isso gospem energia para reduzir seu movimento. Esse rejeito é transportado por ondas eletromagnéticas, e dependendo da sua frequência, podem ser sentidos por nós na forma de calor. Por essa ligação íntima com a temperatura do corpo, damos a esse fenômeno o nome de radiação térmica. Por mais simples que isso pareça, estudar essa radiação de forno é essencial para a criação de certas tecnologias, tais como aquelas vistas nas primeiras revoluções industriais. Devido a isso, muitos estudiosos gastaram boa parte do seu tempo mensurando a potência vinda do forno com base na temperatura que ele se encontrava. A distribuição que obtinham disso era característica, e hoje chamada distribuição de Planck. Isso quer dizer que a radiação térmica tem a mesma cara, é a mesma figura para todos os corpos, sendo mais ou menos deformada dependendo da temperatura que este se encontra. Quando tentava-se usar as teorias físicas da época para explicar esse fenômeno, as coisas não davam certo. A dita física clássica previa que se aumentarmos a temperatura infinitamente, a potência dissipada pelo corpo cresceria infinitamente, contradizendo a distribuição de Planck esperada, onde temos um máximo e logo após isso um decaimento. Em outras palavras, um simples forno colocava em xeque todo o conhecimento físico que tínhamos. A solução teórica dessa problemática veio através dos trabalhos de Planck e deram origem à mecânica quântica, responsável pela terceira revolução industrial, a revolução digital, que hoje é usada como base para as mais diversas tecnologias que temos, desde celulares a aparatos médicos. Mas isso é história para outro vídeo. Pois bem, chamamos essas curvas de radiação obtidas para um mesmo objeto a diferentes temperaturas de espectro característico. Esse espectro, obtido experimentalmente, pode ser compactado na lei de Stefan Boltzmann, que nos diz o comportamento da energia total emitida por volume em relação à temperatura. Grosso modo, ela nos diz que essa energia por volume depende apenas da quarta potência da temperatura, ou seja, dado um objeto a uma temperatura T, conseguimos traçar todo o espectro de sua radiação. Nossa questão aqui é, será que podemos fazer o contrário? Em outras palavras, será que é possível, dado um espectro de radiação, ou uma distribuição de Planck, dizermos qual que é a forma do objeto emissor? Se respondermos a essa pergunta, conseguiremos extrair muitas informações de corpos sem nem mesmo olhar para eles. Por exemplo, sabe-se que estamos permeados por radiação oriunda dos primórdios do universo, a chamada radiação cósmica de fundo. Ela respeita, como mostram os dados experimentais, uma curva de Planck para uma temperatura de cerca de 2,3 kelvins. Se fôssemos capazes de, dado esse espectro, falarmos alguma coisa sobre o emissor, teríamos em mãos algo que nos desse indício da geometria do próprio universo, uma questão muito discutida hoje em dia. Acontece que a teoria da radiação térmica, a dita teoria do corpo negro, é formulada de tal forma a ignorar a geometria dos corpos. Ou seja, todo emissor é igual na lei de Stefan Boltzmann, só importando a sua temperatura. Entretanto, experimentos precisos mostram que isso não é verdade. Um forno cúbico e um forno esférico, à mesma temperatura, irradiam de maneira distinta, ou seja, têm espectros característicos diferentes. Essa distinção fica mais clara conforme reduzimos a temperatura, mostrando que a lei de Stefan é aproximada e deve conter termos adicionais menos intensos, ou seja, que dependam de potências da temperatura menores do que 4. O nosso projeto, como um todo, visa explorar essa correção, sua consequência e, claro, a sua aplicabilidade. Mas é claro que não somos os únicos a pensar nisso. Trabalhos antigos, como o de Baltz, de 1976, até mais atuais, como o de Maslov, de 2007, e de Baldiotti, de 2019, se preocuparam em encontrar esse termo. E eles encontraram. O único problema é que esses termos encontrados têm características diferentes, como qual potência da temperatura aparece e qual o sinal desse termo. Isso altera drasticamente o comportamento físico que devemos esperar dessa radiação, o que infere que apenas um, ou nenhum deles pode estar certo. Nosso projeto tem visado, dentro dessa estrutura, propor um termo de correção adequado, com base apenas na consideração da finitude dos corpos. Isso quer dizer que trabalhos que partem de outros pressupostos para encontrar os termos de correção, como considerar que a radiação tem massa ou que ela interage entre si, não são de interesse aqui. E com o tempo, ganhamos alguma intuição sobre o que podemos ter ou não.
Por exemplo, termos lineares em T, ou seja, com potência 1 da temperatura, não podem existir, caso contrário estaremos violando a terceira lei da termodinâmica. Também, percebe-se que apesar de um sinal negativo não ser impossível, um positivo seria o mais natural de se esperar, vide que reproduz o comportamento intuitivo para sistemas desse gênero. Bom, mas ainda temos muito o que fazer e a pensar, afinal, o projeto ainda está em andamento. Então eu vou indo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.